Boa tarde, investidor. Bem-vindos ao Gestão Inteligente. Hoje é dia 17 de junho, agora são 2h30 da tarde. O mercado está em forte alta com alguns ativos que se favorecem com a taxa de juros baixa. A expectativa do mercado é que tenham novos cortes futuros. E eu vou dar uma olhadinha agora nos gráficos, vou dar uma analisada no índice Bovespa e alguns ativos que eu estou de olho. Então fica comigo e me acompanha que a gente vai dar uma olhadinha nesses ativos que estão em ponto de bala e tem pontos importantes a serem observados no gráfico. Vamos lá então, pessoal. Eu não costumo fazer minhas principais avaliações quando o mercado está em movimento, certo? É muito mais difícil para mim fazer uma leitura gráfica quando o mercado está em movimento, porque a gente precisa da confirmação, a gente precisa que os candles fechem para que a gente tenha confirmação dos movimentos. O mercado é muito rápido, uma notícia, um movimento de um grande investidor, ele pode mexer completamente com o mercado em fração de minutos. Então, os sinais que os candles deixam ao final do dia são muito mais importantes do que aqueles que são vistos durante o dia. Então, tu pode ver um candle no início do dia, onde abriu com uma forte alta, e tu vai ver ele no final do dia, ele acabou fechando negativo com um baita pavio. Então, isso aí representa um péssimo sinal, dependendo da localização do candle no gráfico. Isso depende muito do ponto, em que local do gráfico ele está. Então, eu vou trazer para vocês aqui, ó, eu quero começar com uma rápida explicação aqui do Ibov, certo? O Ibov acabou de romper um ponto muito importante. Eu fiz um estudo faz uns 10 dias sobre o Ibov e aqui eu mostrei que ele estava num canal de alta. Então ele segue dentro desse canal, porém qual era a orientação? O que a gente tinha falado? Que ele tinha batido nessa banda de cima aqui do canal. Isso era muito perigoso, certo? Então o mercado tinha feito um after seven, que eram 7 dias de alta, 7 candles de alta consecutivos, e isso é uma forte valorização em pouco tempo. Então a gente pode olhar aqui que ele bateu nessa região aqui, certo? E ele podia corrigir até essa região de baixo do canal. Então o suporte mais forte que nós tínhamos era aqui, na região dos 83 mil, e ele acabou marcando um fundo aqui, ó, na região dos 90. E olha só que bacana, ó. A gente pode perceber aqui que o índice bateu nessa região dos 90 mil pontos. E se a gente olhar só o gráfico aqui, ó, como a gente está olhando aqui, se a gente olhar só o gráfico assim, a gente não consegue identificar que isso aqui é um suporte, os 90 mil pontos. Charles, aqui tudo bem, eu entendo que essa região aqui, ó, eu entendo que essa região aqui foi uma resistência. Eu entendo que aqui estava no topo de cima do canal, que nem foi feito o estudo. Porém, por que o mercado segurou nesse ponto aqui? O que determinou esse ponto aqui como sendo um suporte? Se chama memória de preço. Aí a gente... Então, assim, ó, por que esse ponto aqui é muito importante, tá? Por que os 90 mil pontos foi um ponto importante? Foi uma região que segurou o preço. Aí a gente vai voltar, a gente tem que olhar o nosso... A gente nunca pode olhar o gráfico assim, ó, com um zoom muito próximo, a gente não vai conseguir identificar. Então a gente vai voltar lá no passado e ver como é que os compradores e vendedores se comportaram na região dos 90 mil pontos. Então eu vou traçar uma linha, certo? Vocês vão ver que eu gosto muito de traçar linhas, então eu vou traçar uma linha aqui, ó, na região dos 90 mil pontos, que foi onde o índice fez a correção. Então a gente pode olhar no primeiro momento que aqui, ó, aqui foi uma região de suporte, de resistência. Então ele veio, os 100 mil pontos foi uma região de resistência, os 90 mil pontos foi uma região de resistência. E depois que rompeu os 90 mil pontos, ele se tornou uma região de suporte. E olha aqui como é bacana. A gente pode ver que existe uma memória de preço. Se nós trouxermos isso aqui para cá, nós vamos ver que ele respeitou essa região de suporte. Então ele rompeu com muita força essa resistência e agora está nessa região de suporte. E qual era o ponto importante, tá? Hoje,
me consultaram assim, Charles, será que o índice vai continuar corrigindo ou vai subir? O que acontece? A gente tem aqui o primeiro ponto, era o topo, onde ele marcou esse topo aqui na região dos 98 mil pontos quase, e ele marcou esse fundo nos 90 mil pontos. E onde é que nós estávamos? Nós estávamos bem no meio do caminho. Olha aqui, ó, bem no meio do caminho. Então, por que tu tem que tomar um pouco de cuidado para se posicionar num ativo quando ele estiver no meio do caminho? Porque ele poderia romper para baixo, testar esse suporte, se rompesse o suporte, com certeza ele bateria nessa banda de baixo do canal de alta. O que aconteceu hoje? Ele, neste momento, ele rompeu essa resistência inicial, fez um pivô de alta e está marcando agora, ele está mirando essa região dos 98 mil pontos. Então, nas últimas 2 horas, ó, a gente teve força compradora no mercado, certo? Então, agora ele vai mirar a região dos 98 mil pontos para depois de testar os 100 mil pontos. Então, essa é a análise do índice. Vamos lá. Eu trouxe alguns papéis que eu estou acompanhando. Eu quero lembrar para vocês que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Isso é apenas uma análise educativa e informativa sobre pontos, sobre análise gráfica. Então eu trouxe para vocês aqui o primeiro ativo é a Centauro. Eu vejo que a Centauro como um ponto bem interessante de negociação. Então eu trouxe aqui para o gráfico diário. Ó. O que a gente pode identificar o que a gente pode identificar na Centauro? Então a gente teve esse topo aqui foi uma resistência onde o papel bateu, não teve força para continuar a alta, acabou corrigindo, certo? E aí ele veio testar de novo essa resistência, de novo, e aí ele rompeu. O que acontece agora? Eu já falei no último vídeo, eu falei para vocês. Uma coisa é quando o papel bate na resistência e cai. A outra coisa é quando ele bate na resistência e descansa na resistência. E é isso que está acontecendo agora com a Centauro. Então nós estamos vendo esse papel descansando na região de resistência. Isso aqui é muito bom, é muito sadio para o papel. Então aqui ele está pegando acúmulo, ele está acumulando, ele está pegando força para ele mirar novamente a região dos R$50, certo? Então essa aqui é a primeira análise que eu vejo da Centauro. Então um papel que eu vejo uma excelente oportunidade. Outros ativos que eu estou de olho, frigoríficos. Os frigoríficos estão com descanso também. Olha aqui, ó. A gente vê, foram um dos principais ativos que se recuperaram, foram os frigoríficos, né? O setor de proteínas, JBS, Marfrig, a BIF, que é a Minerva. Então eles tiveram do seu fundo, tiveram uma alta de 168%. O que acontece? Eles tiveram essa forte alta e o seu descanso está sendo bem leve. Eu vou explicar uma coisa que muita gente não sabe. Por que o mercado sobe e aí ele descansa e ele volta a subir? Por que ele acaba fazendo esse movimento? Digamos assim, digamos que metade das pessoas que compram realizam lucro e metade seguem posicionadas com o papel. Então a gente pode ver que sempre vai ter uma retração de em torno de 50%. A maioria dos papéis fazem esse tipo de retração na casa dos 50%. E aí a gente acaba usando o Fibonacci, linhas de Fibonacci. A gente vai traçar o fundo, a gente pega um papel, traça o fundo, por exemplo aqui, ó, Cogna. Eu tracei o fundo, eu vou até o topo e eu vou ver onde é que é a região dos 50%. Então a região de 50% aqui em Cogna seria os 5,60. Só que existem outros pontos também. Então aqui é uma retração de 61%, ou seja, de um movimento que subiu 100%, houve uma retração de 61%. Então a gente pode ver isso em diversos papéis. E o caso dos frigoríficos, após toda aquela última pernada de alta, eu vou traçar o Fibonacci aqui, ó, após toda essa pernada de alta aqui, ela está descansando, ó. Olha aqui, a mesma coisa. Então, a gente está na retração de 61%. Então,
os ativos de proteína estão descansando nessa região dos 61%. Isso aqui é muito bom. Então, caso tenha uma escorregada no mercado, que o dólar vai continuar em alta, a gente pode ver que esses ativos vão ganhar força novamente. Porque eles trabalham com exportação, então eles se favorecem muito com a região do dólar. Então, tem algumas notícias, algumas análises fundamentalistas que estão favorecendo a demanda de proteína no mundo, certo? Então, após toda aquela pernada de alta, olha aqui que legal. Eu vou mostrar para vocês. Eu tô de olho em Marfrig porque após ela bater o seu topo dos últimos anos, tá? A gente vê que o ativo veio de uma situação completamente diferente. Ela bateu no seu topo aqui. Então, essa região aqui é o topo do ativo. Não é o topo histórico, se eu não me engano, não é o topo histórico. Vamos até dar uma olhada aqui que ela já teve em patamares muito maiores de preço. Mas é o seu topo desde 2012. Então aqui a gente está vendo a Marfrig no seu topo desde 2012. E o que a gente identifica aqui? Ela não caiu. Ela não bateu no topo e caiu. Ela bateu no topo nessa região de 2012 e ela ficou lateralizada, que nem eu falei para vocês há pouco tempo. Está descansando, que nem a Centauro, ela está descansando próximo ao topo e pegando fôlego para voltar a subir. Não é recomendação de compra nem de venda do ativo, é apenas um estudo gráfico da Marfrig. A mesma coisa a gente consegue ver na BIF. Então a BIF é o mesmo gráfico, tá igual. Eu vou mudar aqui, né? Então a gente está aqui, estávamos analisando o gráfico da Marfrig, agora a gente vai analisar o gráfico da BIF. É igual, é exatamente igual. Só que a Marfrig, a BIF, a Minerva já largou um pouquinho na frente da Marfrig. E se a gente olhar esses patamares, é a mesma coisa. Olha aqui, botei no gráfico mensal, cada candle desse é um mês. Então essa região de preço aqui, ela é a região de topo, que a Minerva não rompe desde a região aqui, de 2013. Então faz 7 anos que esse aqui é o topo do papel, tá? Então vamos voltar para o gráfico diário. Novamente a gente vê que o ativo está descansando, ele não caiu. Olha em outros momentos o que acontece. Ele bate nos topos e cai, tem fortes retrações. Olha aqui o Fibonacci que eu vou mostrar para vocês. Desse fundo até essa alta. Desse fundo aqui até esse topo aqui, ele retraiu 38% do movimento. E aí depois, novamente, ele teve a retração. Então, olha aqui, ele batia aqui no topo, nessa região de preço, e despencava. E aqui a gente entrou na situação do coronavírus, que não é o caso desse estudo gráfico aqui, certo? Então, o que a gente tem que estar de olho aqui? A gente está numa região de descanso, provavelmente possa ter uma próxima pernada de alta nos ativos ligados à proteína, certo? Então, estou de olho nesses ativos. O Rafael Marques comentou no canal, ele queria um estudo da Lynx. Rafael, se eu tivesse feito esse estudo ontem, teria sido diferente. A Lynx estava numa situação, estava num ponto bem delicado do mercado, certo? Eu vou botar aqui o gráfico agora para tirar uma olhadinha. Então esse aqui é o gráfico da Lynx. A Lynx ela trabalha com suportes, ela trabalha com sistemas em nuvem, softwares. Ela é uma empresa de tecnologia. As empresas de tecnologia são poucas que nós temos na nossa bolsa de valores, só que são as empresas do futuro, né? Cada vez mais a gente pode ver que nós vamos precisar de empresas de tecnologia que criem softwares, que criem sistemas de comunicação mais eficiente, de vendas, aplicativos. Então, isso aqui que a Lynx faz. Ela tem uma ampla gama de produtos. Se tu quiseres saber um pouquinho mais, escreve aí no Google RI Lynx, tá? LINX3, tá aqui embaixo no vídeo. Então, pesquisa aí que tu vai saber um pouco mais. Então, vamos lá. Rafael Marques, seguinte, cara. A Lynx estava numa região de preço, num caixote, tá? Que ela vinha durante todo o ano de 2019. Então, ela estava nesse caixote aqui, certo? Vamos dar
Vou botar uma cor nesse caixote aqui. Então ela estava nessa região de preço aqui, certo? E agora ela caiu para essa região de preço aqui. Então a gente pode ver suporte aqui, suporte aqui e suporte aqui. O que eu te digo, Rafael? Ela está muito mais próxima da região de suportes do que da região de resistência. Então, assim, ela está mais perto de escorregar para baixo e testar os outros suportes do que com uma tendência mais clara de alta, de rompimento. Então, aqui é uma compra muito mais agressiva, pessoal. Vocês podem comprar na região de suporte? Pode. É uma compra mais agressiva. Então, tu tem que saber onde é que está teu stop. Então, tu poderia ter, se tu comprar, exemplo, se tu comprar na data de hoje, porque está próximo ao suporte, o stop tem que ficar abaixo desse fundo aqui. Ou se tu quiser dar mais lastre pro ativo, tu quiser dar mais tempo, então tu pode botar nessa região aqui, ó, na região dos 17. Então, o que eu te digo? Eu esperaria a Lynx fazer um pivô de alta, ela fazer uma confirmação de uma retomada de alta, né? Então, acho que tem mais ativos ainda que a gente pode ficar de olho. A Lynx eu ainda acho um pouquinho perigoso, porque ela está mais próxima do fundo do que do topo. Então é uma compra um pouquinho mais arriscada, mas não deixa de ser um bom ativo. Então aqui ó, a gente vê outro caixote, ó. Então é melhor a gente Então aqui, ó, vamos ver outro caixote de negociação, de preço. Mesmo que eu fiz lá em cima, ó. Então a hora que ela estiver próxima aqui, ó, dessa região dos 23, 24, eu até enxergaria ela melhor para uma retomada e ela buscar essa região aqui, para ela querer entrar para o próximo caixote de negociação de preços. Pessoal, eu acho que é isso. Pessoal, então é isso. Se tu gosta desse tipo de análise, se tu acha legal esse tipo de análise, deixa nos comentários, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa aí no comentário qual é o ativo que tu gostaria de saber, qual é o ativo que tu está de olho, que tu quer ver uma análise gráfica, ou o que tu gostaria de aprender, tendência, suporte, resistência, pivô, candle, o que tu gostaria de saber mais? Deixa nos comentários, te inscreve no canal, muito obrigado se tu assistiu até aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.